Warren Pierce, um experiente aventureiro, passou anos a abraçar a beleza agreste da natureza selvagem do Alasca, onde construiu uma vida profundamente interligada com a natureza. Vivendo numa cabana remota, rodeada por montanhas imponentes e vastas florestas, Warren desenvolveu um profundo respeito pela terra e pelos seus habitantes. Os seus dias são repletos de desafios de sobrevivência, desde a caça e a pesca até a recolha de frutos silvestres, tudo isto enquanto enfrenta os elementos imprevisíveis da natureza. No entanto, foi um encontro inesperado com uma alcateia de lobos que mudaria para sempre a sua perspectiva sobre a vida na natureza. Esta história cativante desenrola-se quando Warren se vê frente a frente com estas majestosas criaturas, revelando não só a emoção da sobrevivência, mas também a profunda ligação que pode existir entre humanos e animais. Ao observar os lobos no seu habitat natural, começa a compreender as suas complexas estruturas sociais e o papel vital que desempenham no ecossistema. Esta experiência serve como um lembrete pungente do delicado equilíbrio da vida na natureza e da importância de respeitar todos os seres vivos. A história de Warren não é apenas sobre sobrevivência, é uma prova dos laços que podem ser formados quando dedicamos tempo para nos conectarmos realmente com o mundo que nos rodeia. Através dos seus olhos, os espectadores testemunharão a beleza e a complexidade da natureza, bem como as lições que esta transmite sobre a coexistência e a empatia. Junte-se a nós nesta incrível viagem, enquanto exploramos a profunda relação entre os humanos e a vida selvagem e descobrimos como o encontro de um homem com lobos pode iluminar o caminho para a compreensão do nosso lugar no mundo natural. Numa noite fria de inverno no Alasca, a cabana de Warren Pierce ergue-se como um farol solitário no meio da vasta região selvagem coberta de neve. A paisagem é um quadro branco de cortar a respiração, com pinheiros imponentes cobertos por pesadas camadas de neve, os seus ramos brilhando sob o pálido luar. O ar é fresco e cortante, cada respiração visível como uma nuvem de vapor, enquanto os únicos sons são o suave estalar da neve sob os pés e o uivo longínquo do vento. No interior da cabine, no entanto, surge um contraste gritante. O brilho trêmulo de um fogão a lenha projeta uma luz quente e convidativa pelo interior rústico, iluminando os móveis artesanais e as paredes adornadas com memórias de aventuras passadas. O aroma de pinho e madeira queimada enche o ar, criando uma atmosfera aconchegante que envolve Warren como um abraço reconfortante. Aqui, neste espaço intimista, encontra consolo das duras realidades lá fora, onde as temperaturas descem a pique e a natureza parece bela e implacável. À medida que a noite avança, uma sensação de solidão apodera-se dele, pontuada apenas pelo crepitar rítmico do fogo e pelo ocasional farfalhar da vida selvagem lá fora. Esta rotina, uma mistura de reflexão tranquila e tarefas simples de manutenção da sua casa, define a vida de Warren na natureza. Todas as noites, abraça o isolamento, encontrando a paz na quietude que o rodeia. No entanto, por detrás deste exterior calmo, existe uma consciência do mundo selvagem para lá da sua porta, um lembrete da beleza e dos desafios que coexistem na natureza selvagem do Alasca, moldando-o a sua existência de formas profundas. Enquanto Warren estava sentado, no caloroso brilho da sua cabine, o crepitar reconfortante do fogo foi subitamente interrompido por um som inesperado, de algo a arranhar a porta. O barulho, fraco mas persistente, provocou-lhe um arrepio na espinha, quebrando a tranquilidade da noite. O seu coração disparou enquanto se esforçava por ouvir. O vento uivante lá fora era agora um mero sussurro comparado com o ritmo inquietante que ecoava no silêncio.
A curiosidade misturou-se com a apreensão quando se levantou da cadeira e se aproximou cautelosamente da porta. O que poderia haver lá fora na escuridão gélida? Com uma respiração profunda, abriu a porta e a sua respiração ficou presa na garganta ao ver o que estava à sua frente. Parados no exterior, iluminados pela luz suave que emanava da cabana, estavam dois lobos, os seus corpos elegantes emoldurados pelo cenário nevado. A sua pelagem era uma mistura impressionante de cinzento e branco, combinando perfeitamente com a paisagem de inverno, enquanto os seus penetrantes olhos amarelos brilhavam de inteligência e curiosidade. O maior dos dois mantinha a cabeça erguida, exalando uma sensação de confiança, enquanto o mais pequeno se mantinha um pouco atrás, com uma postura mais cautelosa, mas igualmente alerta. Warren sentiu uma onda de medo ao ver estas criaturas selvagens, cuja presença era ao mesmo tempo inspiradora e intimidante. No entanto, quando olhou para eles, uma centelha de curiosidade acendeu-se dentro dele. O que os trouxe à sua porta? Estavam com fome ou simplesmente atraídos pelo calor da cabine? Nesse momento, os limites entre o homem e a natureza esbateram-se, deixando Warren cativado pelo encontro inesperado que se desenrolava diante dele. Quando os lobos entraram cautelosamente na cabana de Warren, este deu instintivamente um passo atrás, dando-lhes espaço para se aclimatarem ao novo ambiente. O calor do fogo contrastava fortemente com o frio cortante a que tinham acabado de escapar, e Warren conseguia ver a tensão nos seus corpos a começar a diminuir. Permaneceu imóvel, observando os seus movimentos com um misto de cautela e fascinação. O lobo maior, com o seu comportamento confiante, examinou a sala enquanto o mais pequeno hesitou, os seus olhos percorrendo nervosamente o espaço desconhecido. Warren compreendeu que a confiança levaria tempo. Ajoelhou-se lentamente, baixando-se até ao nível deles e estendeu a mão com a palma aberta num gesto de paz. Os lobos, inicialmente cautelosos, começaram a aproximar-se, os narizes contraindo-se enquanto sentiam os cheiros da cabana. Warren reparou no ligeiro tremor nos seus corpos, um sinal de vulnerabilidade que lhe apertou o coração. Não eram apenas criaturas selvagens, eram seres necessitados de ajuda, procurando refúgio da dureza do mundo exterior. Nesse momento íntimo, um vínculo tácito começou a formar-se. Warren sentiu uma ligação profunda ao manter o contato visual com os lobos, sentindo a apreensão e a curiosidade deles, refletidas na sua. Havia uma comunicação silenciosa entre eles, um entendimento mútuo que transcendia palavras. Enquanto pegava num pedaço de carne seca nos seus mantimentos, ofereceu-lhes, com o coração acelerado de esperança. O lobo maior deu um passo em frente, aceitando cautelosamente a oferenda, enquanto o mais pequeno observava atentamente, assinalando o início de uma relação frágil, mas promissora, construída com base na confiança e no respeito. Com os lobos agora instalados na cabana, a atenção de Warren voltou-se para o mais pequeno, que reparou a cochear um pouco. A lesão era evidente. A sua perna apresentava um ferimento recente, provavelmente provocado por uma armadilha ou por um objeto pontiagudo escondido sob a neve. O coração de Warren doeu ao ver aquilo, e ele sabia que tinha de agir depressa. Pegou no seu kit de primeiros socorros de uma prateleira, com as mãos a tremerem ligeiramente, com um misto de urgência e preocupação. Ao aproximar-se do lobo ferido, falou suavemente, de forma tranquilizadora, tentando transmitir as suas intenções. O lobo observou-o com olhos cautelosos, mas havia um vislumbre de confiança no seu olhar. Warren ajoelhou-se ao lado dele e colocou suavemente uma mão nas suas costas para o acalmar. Examinou cuidadosamente a perna, notando o inchaço e o sangue que tinha manchado o pelo.
Com mãos firmes, limpou a ferida, usando toalhitas antissépticas. O lobo estremeceu ligeiramente com a picada, mas permaneceu imóvel, sentindo o cuidado genuíno de Warren. O lobo maior estava por perto, com uma postura protetora, mas curiosa, a observar cada movimento. Warren podia sentir o peso da responsabilidade a pressioná-lo. Não estava apenas a cuidar de um animal, mas a criar um laço que transcendia espécies. Enquanto envolvia a perna com gaze, sentiu uma ligação profunda a crescer entre eles, um reconhecimento silencioso da sua vulnerabilidade partilhada. O lobo ferido, embora inicialmente tenso, começou a relaxar sob o seu toque gentil, e o coração de Warren encheu-se de esperança. Nesse momento, percebeu que não era apenas um zelador. Estava a tornar-se parte do mundo deles, e o peso emocional dessa responsabilidade enchia-o de orgulho e determinação. À medida que a primeira noite, com os lobos aninhados na sua cabana, se desenrolava, Warren sentou-se calmamente perto do fogo, enquanto as chamas trêmulas projetavam sombras dançantes nas paredes. A atmosfera estava carregada de uma sensação de admiração e tranquilidade, pontuada apenas pelos sons suaves dos lobos a acomodarem-se. Nesse momento, Warren sentiu uma ligação profunda, como se a própria essência da natureza se tivesse infiltrado na cabana, unindo-os num pacto tácito. Os seus pensamentos voltaram-se para o passado dos lobos, imaginando as dificuldades que devem ter enfrentado na natureza. Refletiu sobre as lutas que enfrentaram, fome, ferimentos e a constante ameaça de perigo. A percepção de que tinham procurado refúgio na sua casa despertou nele um misto de emoções, empatia pela sua situação e gratidão pela confiança. Warren sentiu um profundo sentido de responsabilidade, sabendo que agora fazia parte da sua viagem, por mais breve que fosse. À medida que a noite avançava, um sentimento de companheirismo floresceu entre eles. Os lobos, outrora cautelosos e distantes, pareciam agora relaxar na sua presença, com a respiração estável e rítmica. Warren encontrou consolo na sua companhia. O isolamento da natureza selvagem desapareceu enquanto partilhava este espaço íntimo com eles. Sentiu um calor no coração, um lembrete de que mesmo nos ambientes mais hostis se podem criar ligações. Naquela cabana, rodeado pela beleza da natureza selvagem do Alasca, Warren descobriu não só a força dos lobos, mas também o poder curativo do companheirismo. Um laço que transcendia as barreiras das espécies e das circunstâncias. Quando o amanhecer surgiu sobre a natureza selvagem do Alasca, lançando uma luz pálida através das janelas da cabine, Warren sentiu uma mudança repentina na atmosfera. Um subtil farfalhar lá fora chamou a sua atenção, tirando-o dos seus pensamentos. Olhou através do vidro fosco, com o coração acelerado, ao avistar movimento nas árvores, mesmo para lá da clareira. Sombras dançavam entre os pinheiros e, instintivamente, sentiu que algo estava errado. A tranquilidade da manhã foi quebrada por uma tensão inquietante que pairava no ar. Warren virou-se para os lobos que agora estavam alerta, com as orelhas em riste e os olhos fixos na porta. O lobo maior manteve-se erguido com uma postura rígida, enquanto o mais pequeno se agachou, com um rosnado baixo a ecoar na sua garganta. As suas reações aumentaram a ansiedade de Warren. Conseguia sentir o seu desconforto, um instinto primitivo que alertava para uma ameaça iminente. O laço que tinham formado na noite anterior surgiu dentro dele, acendendo um forte instinto de proteção. Rapidamente, pegou na sua faca de caça e dirigiu-se para a porta com o coração a bater forte no peito. Warren sabia que tinha de defender não só a si próprio, mas também os lobos que passaram a confiar nele. Quando abriu a porta, o ar frio entrou, misturando-se com a tensão que crescia à sua volta. Examinou a fileira de árvores,
cada músculo do seu corpo pronto para a ação. Os lobos ladeavam-no, e a sua presença era uma afirmação silenciosa da sua vulnerabilidade partilhada. Juntos, estavam no limiar da cabana, prontos para enfrentar qualquer perigo que espreitasse nas sombras, unidos por um laço forjado na confiança e na sobrevivência. Enquanto Warren estava parado à porta da cabana, com a tensão ainda a pairar no ar, de repente, reparou numa figura a emergir das árvores. Um novo lobo, com a sua pelagem, uma mistura impressionante de prata e preto, entrou cautelosamente na clareira. No momento em que os dois lobos dentro da cabana avistaram o seu companheiro, o seu comportamento mudou drasticamente. O lobo maior soltou uma série de latidos animados, abanando a cauda em demonstração de alegria e reconhecimento. O lobo mais pequeno, inicialmente hesitante, não tardou a juntar-se a ele, saltando em direção ao recém-chegado com uma ânsia que falava muito sobre o laço que os unia. Warren observou com admiração os três lobos que se circulavam com movimentos fluidos e graciosos. Havia uma química inegável entre eles, uma linguagem silenciosa que transcendia as palavras. Aninharam-se e lamberam-se, abanando as caudas em uníssono, uma celebração de reencontro que encheu o ar de uma energia palpável. Nesse momento, a tensão que se apoderava de Warren começou a dissipar-se, substituída por uma sensação de aconchego e ligação que envolveu a cabana. Como observador, Warren sentiu-se privilegiado e honrado por testemunhar este reencontro natural. Afastou-se, permitindo que os lobos se voltassem a ligar sem interferência, entendendo que aquele era um momento sagrado do seu mundo. O peso emocional do seu vínculo ressoou profundamente dentro dele, lembrando-o da importância do companheirismo e da lealdade na natureza. Percebeu que não era apenas um zelador, mas parte da história deles, uma testemunha das profundas ligações que existem na natureza. Naquela clareira serena, rodeado pela beleza da natureza selvagem do Alasca, Warren sentiu uma sensação de pertença, sabendo que se tinha tornado parte do bando, mesmo que apenas por um breve momento. Com o passar dos dias, Warren viu-se a lutar contra uma profunda luta interna. O laço que tinha formado com os lobos aprofundou-se, e ele sentiu uma enorme sensação de apego a estas criaturas magníficas que entraram na sua vida tão inesperadamente. Cada momento que passavam juntos, partilhando o calor junto ao fogo, cuidando do lobo ferido e testemunhando as suas divertidas interações, tecera uma tapeçaria de ligação que lhe tocava o coração. No entanto, ao observar os seus instintos naturais, sabia que se aproximava o momento de regressarem à natureza. Warren sentiu um grande peso de responsabilidade sobre os ombros. Forneceu-lhes abrigo e cuidados, mas também compreendeu que a verdadeira liberdade estava para além dos limites da sua cabana. Os lobos eram selvagens de coração, e os seus instintos chamavam-nos de volta à vasta extensão da natureza selvagem do Alasca, onde pertenciam. Observou-os enquanto vagueavam pela floresta circundante. Os seus movimentos fluidos e confiantes, um lembrete da vida que deveriam levar. A ideia de os deixar ir enchia-o de uma dor agridoce, um misto de orgulho e tristeza. À medida que o dia da partida se aproximava, Warren sentiu a turbulência emocional intensificar-se. Queria mantê-los seguros, protegê-los dos perigos da natureza, mas também reconhecia que o amor significava, por vezes, deixar ir. Os lobos também pareciam sentir a mudança iminente, com o seu comportamento a mudar, enquanto se preparavam para retomar o seu lugar no mundo. Nesse momento, Warren compreendeu que o seu reencontro com a natureza não era apenas uma despedida, era uma celebração das suas verdadeiras identidades. De coração apertado, decidiu honrar os seus instintos, sabendo que o laço que partilhavam
permaneceria para sempre gravado na sua alma, uma prova da beleza da ligação e da dor de deixar ir. A viagem de Warren com os lobos tem sido uma exploração profunda da ligação, da confiança e da natureza selvagem da vida. Desde o momento em que entraram na sua cabana, sofreu uma transformação que transcendeu os limites das espécies. O encontro inicial, marcado pela cautela e curiosidade, floresceu num vínculo profundo enquanto Warren cuidava do lobo ferido, demonstrando o poder da empatia e do cuidado. Os momentos partilhados de companheirismo iluminaram a beleza da coexistência, lembrando-lhe que, mesmo nos ambientes mais difíceis, as relações podem florescer. Enquanto lidava com as complexidades do reencontro com a natureza selvagem, Warren lidava com a natureza agridoce de deixar ir. Esta viagem não era apenas sobre sobrevivência, foi uma prova do chamamento instintivo da natureza que ressoa dentro de todos os seres vivos. Os lobos, personificando a essência da liberdade, ensinaram-lhe lições inestimáveis sobre a importância de respeitar a natureza e de honrar as ligações que criamos com as criaturas que nos rodeiam. Enquanto os espectadores refletem sobre as experiências de Warren, convidamo-lo a considerar as suas próprias relações com a natureza e os animais. Como é que estas ligações moldam a sua compreensão do mundo? Cada encontro tem potencial de crescimento e percepção, estimulando-nos a apreciar a beleza e a complexidade da vida. Se gostou deste conto cativante e quer ouvir mais histórias que celebram o vínculo entre os humanos e o mundo natural, subscreva, goste e partilhe este vídeo. Junte-se a nós nesta viagem de descoberta enquanto continuamos a explorar as ligações profundas que existem na natureza e as lições que transmitem às nossas vidas.